Galerinha, 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 galerinha. Show, 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 show. Bom dia, 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 bom dia. Olha aí, Prata do Piauí. Rapaz, de primeiro, Prata do Piauí dá o esticado, não é brincadeira não. E já vem com os nomes. Já vem dando bom dia e já vem relacionando os nomes, não é isso? Tô vendo aí. Eu quero saber os outros também. Cadê, ó? São Julião. Cadê São Miguel da Baixa Grande? Cadê Prata do Piauí? Já foi. Porto, Patos do Piauí, Juazeiro do Piauí, Manuel Emídio. Quem mais? Curral Novo, Buriti dos Lopes. Eita, 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 eita. A turma tá esticando com energia. Ó, esticando com energia. Bom dia, menino. Só falta estourar o chat ali, ó. De tanto bom dia que tem. Não é brincadeira não, vamos começar a nossa disciplina ética. Focada em que hoje, hein? Focada em que hoje? Qual é o conteúdo aí, minha diretora? Qual é o conteúdo? Qual é o conteúdo hoje? Vamos que vamos. Conformidade e transparência, prestação de contas, equidade, conflito de interesses. Entra tudo. Eita que é coisa, professor, eita que é coisa. Na ética organizacional e profissional. Vamos que vamos, galerinha. A pergunta que não quer calar. O que é? Especificamente conformidade. E que tipo de qualidade é essa que a conformidade vai buscar? Primeiro, a questão de a semelhança, do padrão. A conformidade como exemplo, gente, ela vem aí um exemplo de principalmente qualidade, tá? Vai colocando o nome da galerinha aí que eu vou falar. Depois eu vou falar. Vai colocar, vai colocando. Eu tô vendo aí a galerinha. E o pessoal do YouTube também. O pessoal do YouTube também, tá? Queridos, então, entendam que, de acordo com alguma coisa que seja padrão, eu entro numa conformidade. Foi muito explorado esse sentido da conformidade na aplicação da qualidade total, certo? E é claro, a maneira, a conformidade de opiniões, elas estão estabelecidas neste processo contínuo aí. Então, perceba o seguinte. Existe sim um avanço e muito nos padrões de conformidade. E o que a gente tem que refletir sobre a conformidade em repercussão à transparência? A gente tem que entender que a transparência dentro da ética organizacional e profissional também é o pilar, gente. É o pilar, tá? Olha aí, Patrícia Lima aí colocando um bom dia esticadão. Isso mesmo, lá no YouTube. Quero ver o pessoal no YouTube também. Hã? A Paloma, né? Falei o quê? Ah, o professor tá dando tilt na cabeça dele, tá dando tilt na cabeça dele. Gente, e essa qualidade, que é embasada pela transparência, é fazer com que as coisas estejam evidentes. Ou seja, clareza no que se está passando. Clareza, gente, à luz dessa transferência especificamente, você tem aí uma ótica de matéria que é construída por quê? Para que as pessoas entendam o que está acontecendo. É isso que faz com que a transparência seja um dos pilares da ética organizacional e profissional. Todavia, eu ainda questiono por quê, né? E o que será? E quem é uma pessoa, no caso, que tem uma postura de transparência no ambiente de trabalho? Primeiro, aquela que não tem que esconder nada. Não tem nada a esconder. Lida com os outros de forma coerente e sincera. E passa o que está ali, realmente, o que está acontecendo, passa a colocar nas interações. E essa perspectiva do posicionamento da personalidade também ela é interessante de se avaliar, tá? Porque você dos recursos humanos sabe, meus queridos, vocês sabem muito bem que isso faz parte do processo também de avanço, né, minha diretora? Como é que está o nosso tempo aí? Como é que tá? Como é que anda o nosso tempo aí? Onde é que ele vai? Tá tudo tranquilo, né? Tá tudo tranquilo. Resultado. Então, se eu quero ter uma ética organizacional mais bem estruturada, olha só. O que eu tenho que fazer com relação ao tratamento das pessoas? Segundo Michaelis,
É você dar um tratamento igualitário, uma justiça que seja natural, um reconhecimento dos pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades de uma pessoa que ela gera ou não, que ela tem ou não. Em resumo, significando que esta atenção ela é equilibrada. Sendo equilibrada, ela vem com a perspectiva de quê? De que eu tenho que mapear isso de forma igual. Então, tratar as pessoas com um tratamento igual, porque todas vão ter pontos e estes pontos, eles vão ser pontos fortes e pontos fracos. Opa! Então, esses pontos fortes e pontos fracos, eles fazem com que a gente comece a entender que há um equilíbrio quando você dá uma ênfase e aí na prática, né? Na prática, pedi para minha querida diretora compartilhar aqui a telinha. Olha só, na prática. Na prática, gente, é quando um líder e não um chefe, um líder dentro da empresa, tá? Profissionalmente, ele trata um colaborador que ele gosta, um colaborador que ele tem mais afinidade com o líder. Este líder trata ele bem, mas aquele que ele não tem tanta afinidade, que até ele não desenvolveu uma amizade, ou que porventura não vai com a cara dele, por qualquer razão, não é? De não gostar, e aí a gente não pode emitir um juízo de valor porque alguém deixa de gostar ou gosta de alguém, tá? No lidar das relações trabalhistas, você tem que ver o seguinte: você tratar as pessoas com equidade é você equilibrar estas relações. Mesmo a pessoa, você não gostando dela, ou a posição do líder, mesmo a pessoa não gostando de você e você sabendo disso. É difícil, muito, muito. É um fator comportamental. Este nomezinho equidade aí, ele para ser colocado em prática, ele traz esta posição, tá? Traz essa posição de tentar ter um tratamento igualitário. Então, por exemplo, a gente está cansado de ver dentro das empresas, com relação à equidade, essa disparidade de tratamento. Quer dizer, e quem não consegue fazer isso, né, tratar as pessoas de forma igual, mesmo a pessoa não gostando de você, ou você não gostando dela, mas ela faz parte da tua equipe, não precisa ser só líder não, porque você é um alto líder também. Entra aí a tua postura profissional de tratar com respeito e tratar de forma igual. A questão da forma igual é que, por exemplo, alguns chefes dentro de organizações, o que eles fazem? Eles, por não gostar da pessoa, eles sobrecarregam aquela pessoa. Eles passam muitas atividades para aquelas pessoas. Eles colocam aquelas pessoas em um estresse físico e mental. Isso, além de ser perversidade, mostra a falta de ética desses profissionais. A falta de ética desse profissional, que no caso não é mais líder, é um chefe, mostra isso. E aí entra até beirando o assédio moral nessas perspectivas de que, vamos supor, se com quem ele gosta, ele não tira, ele ou ela, pode ser, ele não tira brincadeiras que enfatizem os seus pontos fracos. Com quem ele gosta, com quem ele não gosta, ele tira, ou ela tira, uma brincadeira debochando da fraqueza daquele funcionário, daquele colaborador. Entende aí a questão comportamental? Aonde é que chega, até onde é que chega esta nomenclatura de equidade, por exemplo? Porque você fazendo isso, ou então você provocando situações de vexame também, entra num clima extremamente tenso. E algumas pessoas,
fazem com que este clima fique tenso só porque não gostam de determinada pessoa, tá? Por exemplo, muitas síndromes, como a síndrome de burnout, são levadas por ações como essa. Professor, então você está me dizendo que a falta de um comportamento, de um tratamento de equidade, ou seja, tratando todos iguais, com relação, ou você, né, quando tem uma postura, quando você tem poder, por exemplo, dentro de uma empresa, você é um gerente, você é um supervisor, você é um encarregado, você tem um poder, e aquele poder faz com que às vezes você conheça as pessoas, né? Tem uma frase até muito conhecida que quer conhecer alguém, dê poder para ela, tá? E aí você começa a ver as situações acontecendo. Isso, gente, faz com que também você mapeie o perfil daquele que está naquele cargo de responsabilidade. Se ele é um perfil de chefe ou se ele é um perfil de líder. O líder, ele tem, primeiro, a obrigação, né? Faz parte do DNA dele, servir as pessoas, de fazer com que haja uma harmonia, criar uma sinergia, onde o todo é maior do que a soma das partes, ou seja, faz com que ele tenha mais entendimento em relação a isso. Você, como recursos humanos, faz parte desse processo também. Então, se você for para o chefe, você vai começar a identificar que se ele ou ela não tratam você dessa forma, você vai começar a ver, então aqui não tem equidade. E voltando até para o conceito anterior, aqui não tem transparência. Por quê? Porque alguns, por exemplo, são beneficiados com informações, outros ficam sabendo antes das notícias, claro, porque são amigos do chefe, entendeu? Então, transparência ali não tem também, porque é uma via de ser transparente, é você colocar tudo de uma forma clara para todos, fazendo com que todos tenham acesso, por exemplo, ao conhecimento, às informações. Saiba que isso é necessário. Por quê? Porque aí você está construindo um lastro profissional de lisura, de postura profissional. E a gente sabe, gente, a vida profissional ela é construída de ações. Essas ações elas vão marcando por onde você passa, a empresa que você vai estar saindo. Por exemplo, isso provoca a síndrome de burnout, que é um estresse físico e mental por situações no ambiente de trabalho, que, por exemplo, beira até a perseguições, não é? A gente fez um trabalho, por exemplo, no hospital, onde a supervisora, ela constantemente tirava brincadeiras com algumas enfermeiras que ela não gostava, né? E até mesmo estressava, colocando em plantões, que era extremamente, sobrecarregando com plantões, que é uma forma de você estar também colocando uma sobrecarga em cima daquelas pessoas que você não gosta. Só que outras pessoas que eram competentes também não eram redirecionadas para esses plantões. Então o que a gente verifica? A gente verifica que ali não tinha equidade, ali não tinha transparência. E caía na perspectiva de avaliação dos questionários, de vincular a equidade aí para a equidade, a transparência e para a conformidade. Olha só, a conformidade em relação à postura, entrar no padrão comportamental de equilibrar as atividades para todos. Ou seja, sobrecarregavam os profissionais e esses profissionais pediam, alguns saíram dos setores e alguns até ficaram em tratamento psiquiátrico, em tratamento psicológico devido ao estresse, porque, gente, área de saúde, área de educação, área de mais de saúde e de segurança, por exemplo, são duas áreas extremamente estressantes, tá? E a área de saúde, por exemplo, nessa última pandemia, ela foi estressada ao ponto desses profissionais, eles ficarem doentes mentalmente. Por quê? Por estar em contato com a morte ali direto, por estar em contato com tudo isso, ainda ter que cuidar da vida pessoal e tal. Então, trouxe essa carga. E quando você não tem um ambiente saudável mentalmente, que não tenha equidade, gente, já era. Já era. Já era produtividade, já eram resultados positivos, já era.
Então, que fique claro para vocês essas situações em relação a lidar. E você começa a identificar, né, as situações, tá? Começa a identificar isso aí, tá bom? Retornando para os slides, meus queridos. Então, como é que eu faço? Porque se aí acontece isso, começa a acontecer também os momentos de conflito. Pessoas estressadas começam a ter esse entendimento. Opa, eu tenho que estar concentrado em quê? Em planejar como é que eu vou fazer a gestão desses conflitos, meus queridos. Como é que eu vou fazer a gestão desses conflitos? Eita, 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 eita. Principalmente mantendo o respeito, gente, o comprometimento, mas avançando num contexto onde você possa realmente ter concepções diferentes. Porque quanto mais tiver transparência, quanto mais eu tiver equidade, mais eu tenho um eixo de concepções diferentes para trazer mais comprometimento organizacional. Esse comprometimento organizacional, lembrando que ele pode ser afetivo, lembrando que ele pode ser normativo, lembrando que ele pode ser instrumental. Anota aí, anota aí. Olha lá, no afetivo eu tenho as conexões que são positivas emocionalmente? Tem, mas todos eles têm os pontos fortes e pontos fracos do comprometimento. Veja o seguinte, quando eu quero pessoas comprometidas, independente de qual é aqui, eu identificar qual é o melhor, qual é o melhor dos três, professor? Bem, não tem, porque todos os três, eles têm os pontos fracos, aliás, pontos positivos e negativos também. Então, no afetivo você vai ter profissionais que emocionalmente estão ligados à empresa. Então eles realmente vivenciam ali e eles dão sangue pela emoção, tá? Eles dão sangue pela emoção. No normativo, os que são comprometidos normativamente, gente, eles seguem as normas, seguem as diretrizes da empresa. Então precisa estar escrito lá no regulamento. Se não tiver escrito, gente, eles não vão executar as atividades. Já os que são comprometidos instrumentalmente, o instrumental é focado na relação de custo-benefício. Então o colaborador ele é comprometido, mas ele só faz aquilo se tiver um benefício para ele. Se ele não tiver, ele não faz. Se ele souber que é o seguinte, não, eu estou fazendo aqui porque eu sei que eu preciso fazer. Ok, isso é um benefício mínimo. Mas ele só faz o suficiente também. Só faz se a média for 5, ele só vai fazer os 5 mesmo. Tá? 5 atividades por dia, 5 atividades por dia. Não vai fazer nem a mais, nem a menos. Mas ele faz. Isso eu posso dizer que alguém não é comprometido? Claro que não. É comprometido. Só que instrumentalmente. Se a empresa quiser mais do que o instrumental, ela vai ter que trabalhar o perfil dessa pessoa. Ela vai ter que sair só da eficiência e ir para eficácia, mas buscando o alto rendimento. Então, isso aí faz parte, gente. Faz parte desse mapeamento de transparência, equidade e conformidade também. Todavia, entenda o seguinte. Eu tenho aí o que é lembrado num posicionamento, né? Nas recomendações. Essas recomendações, elas estão ligadas ao quê? A poder identificar cada uma delas e fazer essa gestão de conflitos. Essa gestão de conflitos, gente, ela está sendo mapeada constantemente. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... De acordo com algumas empresas, como essa, a Quality Life. A Quality Life ela tem esta dinâmica, tá? De estar implantando estes princípios, que é identificar, no primeiro, as causas do conflito. Eu estou lá mapeando. Eu vou esperar um tempo para poder começar a colocar os interesses à mesa. Eu vou compreender primeiro para depois ser compreendido. Eu assumo a responsabilidade que tenho em tentar resolver por meio do diálogo esse conflito. Eu amplio a minha capacidade de reflexão, principalmente em um cenário que eu possa estar e posso modificar a minha ação. Eu me comunico melhor e tento de forma digital, visual, sinestésica, auditiva, melhorar esse acompanhamento, gente.
digerir uma solução para um conflito. E no 7º ponto, eu avanço em quê? Na negociação. Negociando, mas estabelecendo relações de ganha-ganha. Eita, professor, então é um script grande. É sim, é um script grande. E nessa perspectiva você faz outras reflexões. Tá, mas aí quanto eu tenho com relação à questão da gestão de conflitos? Como é que eu posso mapear essas atividades e essas etapas? Você tem que entender que a boa gestão, ela vem para que você possa mapear esses fatos que são inerentes à situação, encontrando principalmente formas adequadas de um termo melhor para negociar, além de buscar a solução nos problemas. Não esquecendo de acompanhar os resultados que precisam ser positivos. Todavia, entenda que eu tenho um processo de mapear estes conflitos existentes. Ele repercute em quê? Nós já falamos sobre isso, não é? Já falamos sobre essa situação de mapeamento. Que tipo de mapeamento é esse? É o mapeamento onde você tem que ter fases para serem analisadas. Opa! Fases para ser analisadas, professor? Fases para ser analisadas. Eu tenho aqui no primeiro, aqui, ó. Eu tenho um conflito que surge e evolui em uma escala de evolução. Eu tenho que ir atrás de saber aonde, qual exemplo, quais perdas organizacionais a empresa tem com tanto conflito negativo e tem conflito positivo, professor? Tem conflito positivo sim. Tem conflito positivo sim, e é aquele que faz com que as pessoas melhorem a sua performance. Não é um conflito pessoal. O conflito pessoal, que não mostra, por exemplo, transparência, equidade e conformidade, pode ter certeza. Esses 3 que nós falamos no início da aula, eles não têm um conflito pessoal, eles têm um conflito profissional. Então, o que eu tenho que mapear? Quais são os desafios para resolver esses problemas? Que são inerentes ao indivíduo, é a personalidade dele, é a forma que ele se comunica e não sabe se comunicar direito, é a relação que ele tem pessoal com a pessoa que, por exemplo, está indo contra a ideia que ele está posicionando, e aí se gerou um conflito. Para isso eu tenho que também identificar, antes de uma reflexão, a chamada deflexão. Por quê? Porque aquele momento onde há disputa, a cooperação de resultados precisa ser levantadas agora, os arquetipos precisam ser mapeados. Quem realmente gosta de tentar criar conflitos e quem realmente tenta solucionar os conflitos. Todavia, minha gente, as práticas elas são estimuladas por meio de cooperações na resolução dos conflitos. Então, é praticando a relação de ganha-ganha que você pode avançar, estimulando o trabalho em coletivo, o entendimento de que cada um tem os seus pontos fracos, a comunicação, numa acomodação de emoções, na gestão desses princípios, restabelecendo a confiança mínima entre cada um deles, porque aí entra a questão da coletividade. Coletividade, tendo em vista a superação de quê? De uma ruptura de engajamento de um terceiro ator em um conflito. Por quê? Porque eu tenho uma terceira parte que é o mediador. Então aqui o papel do mediador é de fundamental importância na posição 4, para que ele esteja inserido dentro desse contexto, seja a terceira pessoa para estar lá para solucionar os problemas e não para piorar os problemas. Então vamos que vamos, galera, vamos que vamos. Aí eu entro verdadeiramente na ferramenta de gestão. Ferramenta de gestãozinha, né? Que você sabe muito bem que é um conjunto de instrumentos, políticas, comportamentos, mas que se resume ao quê? Ao fazer. Ao agir. Então, o agindo para identificar que pontos nós precisamos abordar e melhorar nossa performance na hora do mapeamento de uma possível chance de cooperação entre ações conflitantes. Opa, aí eu tenho os estágios e tenho as práticas.
Então, professor, quer dizer que nessa cooperação eu tenho que saber em que estágio há a evolução desta cooperação ou tentativa de negociação de conflitos? Exatamente, galerinha aí de Buriti. Deixa eu ver aí, minha diretora. Começou aonde, minha diretora, por favor? Os nomes saindo aí de Buriti do Lopes. Onde é que tá? Deixa eu ver. Ver se essa galerinha tá toda prestando atenção mesmo. Quero só ver se essa galerinha tá... Ó, depois do Bom Dia Gigante, aí veio a Paloma de Prata, veio a Nájila, veio a Marta de Prata do Piauí, veio a Raíssa, aí veio um Bom Dia de Buriti dos Lopes, né? Trazendo aí a perspectiva com quem? Com os nossos alunos, com o Pedro, com o Francisco, com o Eduardo. Veio um Bom Dia de Curral Novo, com o Jerônimo, com o Pedro. Quem mais? Olha aí, Prato do Piauí, melhor são vocês, os melhores alunos, vão para cima, vão para as cabeças. Bom dia, aí vem São Miguel da Baixa Grande, Buriti dos Lopes com a mediadora Sueli Souza. Quem mais? São Miguel da Baixa Grande colocando aí os alunos Cássia, Alana, Yara, Gabriel, Micael, Luiz, Maria Antônia. Eita, galerinha de alta performance. Essa galerinha de alta performance. Manuel Emílio aí esticando o bom dia também, falando professor nota 10. Vocês é que são, Paulo nota 10, nota 1000. Turma de Manuel Emílio, isso. Quem mais? Quem mais? Vamos lá, Porto. Porto tá colocando agora. Eita, Porto, coloca agora não. Já era para ter colocado. Quem é que tá aí, Porto? Vamos que vamos. Então, eu olho para esta tela e vejo o seguinte. Se você colocar no teu plano de ação as práticas para estimular esta cooperação, você vai ter que identificar em que nível está a busca pela resolução desse conflito, gente. Primeiro nível, primeiro estágio. É onde ocorre a quebra de expectativa. Você pensa que as pessoas vão concordar com você e elas não concordam, certo? Não concorda. Aí, resultado, a frustração é grande. Frustração é grande. Resultado, quebra da expectativa. Oxi, rapaz, a coisa mais parecida com gente é o ser humano e é claro que vai ter discordância, né? Se a pessoa algumas discordam fundamentadas em alguma coisa, outras não. Discorda só para poder discordar. Só para poder discordar, entendeu? Já no segundo estágio, ó, isso já faz com que você pense o seguinte: meu Deus, isso é uma ameaça para mim. Aí você não pode pensar que é uma ameaça. É um instinto de sobrevivência daquela pessoa. Às vezes aquela pessoa quer participar, nem que seja para ser do contra. Nem que seja para ser do contra que a pessoa quer participar, gente. Aí, resultado, ela quer ali, de uma certa forma, que as pessoas olhem para ela. Entendeu? Então, de uma certa forma, você vai ter que olhar lá na frente. Por exemplo, às vezes a personalidade dela é uma pessoa carente, que quer chamar atenção, aí ela quer criar um conflito para poder chamar atenção. E assim entra uma questão emocional, de sobrevivência. Às vezes é só aquilo que ela tem. Vamos supor, uma pessoa te faz você ter um senso, não é, minha diretora? De ter um senso de ameaça. Por exemplo, ela sempre é uma pessoa que não concorda com o que você estabelece na equipe, por exemplo. Está sempre contra você e tal, não sei o quê. Você pode até achar que pode ser pessoal, mas pode ser que ela esteja visualizando para você que ela quer tua atenção, tá? Poxa, professor, mas aí, desse jeito aí, ela vai criar um ódio em mim. Eu disse, pois é, mas aí que tá, a pessoa quer chamar a atenção. Algumas que chamam a atenção, quer dizer, deixando de falar com você, outras chamam te provocando, outras chamam sendo contra você, outras quer chamar a tua atenção, certo? E aí, claro, né, você entende, compreende, mas desde que aquilo não faça com que você se prejudique, certo? Claro que nesse contexto, gente, o estágio de ameaça é esse chegar ao prejudicar. O contribuir é fazer com que essa pessoa entenda, né? Só que geralmente tem que ter alguém mediando essa situação. E quem é que seria este mediando a situação? Seria o profissional de recursos humanos. Professor, e quando a empresa não tem profissional de recursos humanos, o que a gente faz? Pelo amor de Deus. Aí você como gestor de gente, por exemplo, vocês são, né? Mas quem está na empresa, ele pode ali se aprofundar nos estudos e poder gerir melhor.
gerir melhor as emoções que estão ali. Para isso, as pessoas precisam ativar a sua inteligência social, a sua inteligência emocional, as outras inteligências de Howard Gardner. Ele fala na inteligência lógica, na inteligência naturalista, ele fala na inteligência espiritual até, tá? Na inteligência da linguagem corporal, ele fala. Então, N inteligências. Hoje não tem só o QI, não. Isso você tem que mapear. Certo? Retornando para os nossos slides, nós temos as fases. Então eu falei na fase da ameaça, que é o instinto de, às vezes a pessoa está se sentindo ameaçada, ela vai ser do contra. E aí tem as outras, que é uma fase mais agressiva, dos ataques, dos jogos inconscientes de poder, do bullying que é trabalhado aí. Esta ruptura, ela quebra, tem uma quebra de comunicação. Tem uma quebra de comunicação. E aí essa quebra de comunicação é o quê? É a tentativa de os conflitos, né, eles não se manterem, ou eles se manterem de forma velada, tá? É aí que você sabe que tem que estar entrando com algumas ferramentas. Ferramentas que vão fazer com que você visualize uma imagem, uma gestão à vista. O início de um trabalho de um resgate dos princípios da empresa, usando as técnicas da moderação e principalmente trazendo técnicas de mapeamento do mentoring, por exemplo, da mentoria, onde vai buscar ali a transferência de experiência, num trabalho one-to-one, um a um, né, colocando as situações de um para o outro, trabalhando esse engajamento, essa terceira parte como uma forma de dar suporte a essa situação, tá? Entendam que existe esse mapeamento para que ocorra um desarme daquela agressividade existente nos conflitos, para que você possa ter mais assertividade. Olha aí, Manuel Emídio e Porto do Piauí colocando os alunos aí. Ainda colocou de caixa alta, Manuel Emídio, viu? Não é brincadeira não, no IPTV. Tô vendo vocês, vou já falar. Contudo, assuma a responsabilidade de ser líder dessa situação. Estimule a comunicação, pratique a escuta ativa, negocie e determine os prazos, conte com a metodologia de gestão constante. Aí você pode avançar nesse conteúdo e fazer com que haja um desafio maior, uma resolução maior nessa perspectiva também, de visualizar e vislumbrar como é que a gente pode, numa perspectiva de uma empresa, por exemplo, ontem a gente falou muito de sustentabilidade, na outra disciplina, né? Relações interpessoais, ética e relações interpessoais. Hoje a gente está avançando, gente, no mapeamento de posições transparentes, de equidade, de avançar nos conflitos. E aí eu avanço numa perspectiva de crescer em cima desses conflitos, mas para isso eu preciso entender quem primeiro. Olha aqui. O indivíduo. Com os traços de personalidade, é alguém introspectivo, é alguém extrovertido, ele tem maturidade, ela tem maturidade emocional, traz a transparência nos seus valores e crenças, ou tem mais crenças limitantes que impedem ele de crescer como pessoa e profissional. Quais as habilidades que ele tem? O que essas habilidades vão ter de repercussão na empresa? O viés cognitivo aí, esse viés cognitivo, porque tem gente que não entende realmente o que se comunica. E você tem que mudar o viés cognitivo. Você tem que mudar, gente. Os ruídos de comunicação fazem a parte também de uma seara que você, né, faz parte também de uma seara que você vai ter que analisar. Como é que está sendo feita essa comunicação? Quem está emitindo? Quem está recebendo? E como é que está o ruído durante a mensagem? Se eu tenho alguém que ela é visual, ela vai entender mais imagem do que você falando. Ou você passando um áudio, por exemplo, mas isso pode ser um motivo também de mapear. Será que a distância geográfica, será que a estrutura hierárquica prejudica a relação entre dois profissionais? E isso ele é enfatizado numa análise, que são os desafios para você resolver os problemas. Quando você vai para a comunicação, que é um dos principais problemas, tá? E em decorrência da falta de transparência, da falta de comunicação, aliás, da falta de equidade e da falta de conformidade, a comunicação está encaixada aí de você tentar fazer o máximo para que esses três sejam aplicados na empresa. Agora,
A relação, gente, ou as relações, precisam ser mapeadas em relação aos seus valores compartilhados, em relação à questão do que é indissociável, a prática das partes, ou seja, as personalidades divergentes, elas precisam ser mapeadas para que eu possa colocar situações onde os diferentes possam trabalhar juntos, tá? Todavia, no entanto, contudo, eu tenho que mapear esses conflitos. E como é que eu estou mapeando? Eu mapeo eles, faço um mapeamento deles, ó. Eu estou mapeando eles com a verificação da personalidade, então conflitos pessoais. Como é que essas pessoas elas estão ali no processo de usar sua inteligência social com os outros. E o conflito organizacional. Organizacional. Veja bem, amplie a sua capacidade de entender como é que as coisas podem melhorar, você mapeando cada tipo de conflito. Porque, por exemplo, o organizacional, se ele for profissional, eu vou ter avanços em busca da melhoria constante. Eu não posso deixar ele se tornar alguma coisa pessoal ao ponto de fazer com que as pessoas prejudiquem outras pessoas em prol da vaidade, em prol do ego, em prol do ciúme, em prol de o que quer que seja, só que sendo alguma coisa privada, pessoal. Isso não pode acontecer, tá? Não pode acontecer. Por quê? Porque quando eu tenho um conflito, o que acontece? Eu tenho que fazer algumas perguntas. Por quê? Por que eu estou com esse conflito? Eu tenho que colocar algumas perguntinhas básicas. Aí você vai perguntar para as pessoas que estão em conflito. Primeiro, o que lhe impede de conversar com a outra parte? O quê? O que lhe impede de romper definitivamente essa relação? Porque se você ficar, né, deixando que situações prejudiquem, né, situações entre o A e o B prejudiquem ações da empresa, isso já é um impedimento. O que acontece se você está num conflito e ele se propagar indefinitivamente, sem tempo para acabar? Será que isso vai te prejudicar? Qual é a sua melhor alternativa, além da resolução do conflito? Qual é? O que você tem para propor? Para dar a solução. Não é, para que uma coisa que seja boa para ambas as partes. É uma reflexão. O que precisa acontecer para que você aceite a conversa com a outra parte? Né? O que cada lado tem que estar aí no 5? Tem que ceder para poder avançar. Opa! Eu tendo a ideia disso, eu sei, gente, que eu posso mapear a finalidade deste conflito usando métodos. Usando métodos. Então eu posso fazer um resumo através do briefing, certo? O resumo de informações. Resumo de informações. Formações. Como é que é, professor? É isso. Você pega as informações de A e de B para ver qual é o impacto negativo na empresa, qual é o impacto positivo desse conflito. Já é o método para você gerir um conflito. Já é o método. Uma vez eu mapeando isso, opa, aí eu vou ver os benefícios de se trabalhar junto e se entender na busca de uma solução dos problemas. O primeiro fator aqui, os múltiplos pontos de vista que melhoram o entendimento do problema. Os múltiplos. Estimular a criação de vínculos também entra aí? Sim, para aumentar a cooperação. Então, a questão informal é trabalhada diversas vezes. O focar no problema e não nas pessoas, é aí que está o início da solução. Você vai buscar a solução. Então, é o foco na solução aí. Eu sei que o problema existe, mas eu quero a solução. Para poder facilitar a minha comunicação, eu vou ter que usar algumas ferramentas. E aí eu vou ter que entender que tem pessoas, né, gente, pessoas que entendem só questão visual, pessoas que você vai ter aquela frasezinha, gente, ó. Quer que eu desenhe? Olha aqui, bem aqui para mim, olha para esses benefícios aí, tá? Olha para os dois aí, meu diretor aí.
Pegando ela no flagra, pegando ela no flagra. Ó. Olha aí, ó, tá vendo aqui esses slides aqui, tá vendo esses slides aqui? Tem lá embaixo, né? A questão do estímulo do cultivar a comunicação. Na comunicação, eu não posso só usar a verbal. Eu sei que tem a linguagem corporal, gente. A linguagem corporal, ela dá uma outra conotação. Porque, por exemplo, eu vou ter pessoas que vão dizer assim, ó. Eu já falei isso para vocês, né? Eu quero ajudar. Não, eu quero resolver este problema. Não, eu quero acabar com esse conflito. E a cabeça está dizendo o quê? A cabeça está dizendo que não quer. Ou então estou dizendo, olha, eu quero, concordo, eu estou à disposição. Como é que a pessoa está à disposição com os braços cruzados assim? Como é? Como é que ela está à disposição com os braços cruzados assim? Então, a linguagem corporal fala. Eu confio em você, olha o olhazinho aqui, ó. Tem como dar um zoom aqui? Tem? Tem como dar um zoom aqui, minha diretora? Tu acha que tem? Como dar um zoom? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tem como dar um zoom aqui no rosto? Tem não, né? Tem, tem. Olha, pai, minha diretora vai dar um zoom agora, ó. Não é brincadeira não, ela vai dar um zoom aqui bem no olhar, ó. O olhar 43. Não é do RPM não, mas é o olhar 43. Olha aí, Porto dando bom dia aí de novo. Porto 2 aí, né? Pois é. E a pessoa que está negociando contigo um conflito e ela diz assim, eu confio em ti. Olha, olha. Ó, eu confio em ti. Olhando desse jeito para ti. Confio em ti. Né? Aí tem outro que diz assim, não, nós vamos resolver o problema. De baixo para cima, tá? Nós vamos resolver o problema. Ó, não está aparecendo muito na imagem aqui, mas tudo bem, é por causa da luz, né? E tem outro que diz assim, não, mas eu quero resolver o problema. Olha, ó. Eu quero resolver o problema. Como é que a pessoa vai resolver um conflito com essa postura aqui, com o nariz para cima aqui? Como é que ela vai resolver o conflito? Me diga. Tá passando transparência? Não. Tá passando equidade? Não. Tá passando conformidade com aquilo que quer resolver? Não. Tá passando o quê? Soberba, arrogância, prepotência. Entendeu? Ou seja, obrigado, minha diretora. Minha diretora, rapaz, é impressionante. Diretora aqui, diretora Yara. The best of in the world. Entendeu? Resultado. Vamos que vamos. Então, na comunicação, o que é que você entende? Que a partir disso eu vou, ó. Chego num quinto ponto que é o quê? Você coloca as partes, busca o entendimento, coloca ali a solução. Ok, é só, foi um mal entendido, então vamos lá, como é que é? A posição é isso, é embasada nisso e tal. E aí você alinha de forma transparente, você alinha a comunicação, faz com que gerem benefícios, gente. Tudo bem, eu identificando, eu posso ver aonde, né? Existe o desacordo, quais são as visões existentes ali, se elas são diferentes, até que ponto. E aí eu posso avançar, sim, num conceito de mapear estes conflitos. Aí o que eu vou ver? Aonde é que surgiu? Porque eu vendo onde surgiu, eu vou saber o seguinte, qual é o objetivo deste conflito? Como é que eu vou fazer para convencer o outro? Como é que eu posso minimizar essa situação? Opa! É entendendo a origem, é entendendo o objetivo de cada um. Se eu posso conectar ao objetivo de cada um. Uma vez sabendo isso, eu avanço em quê? Nos interesses. Quando tem, por exemplo, conflito de interesse, a situação não é brincadeira não. Por quê? Geralmente em situações como, você tem um parente lá no mesmo nível hierárquico, é um conflito de interesse. Ele vai te beneficiar com algumas ações? Isso aí é um conflito de interesse. Você tem, por exemplo, as decisões de um órgão público, sendo que você vai ser fiscalizado por um parente que está lá. Isso é um conflito de interesse. Um funcionário que tem um segundo emprego, que é fornecedor, por exemplo, para uma empresa, tá? Conflito de interesse. O funcionário com a relação com a empresa, ou tem um parente numa empresa concorrente, ou ele tem uma relação, ou ele tem um parente. Conflito de interesse. Isso gera mais conflitos? Porque não tem. Se ele não fala isso para a empresa, não vai ter transparência. E aí, como é que ele quer ser tratado de forma igual? Nisso tudo. Como é que ele quer? Não tem, gente. Não tem. Então você tem que saber aonde é que nasce os conflitos. Para onde é que eles partem. De opiniões diferentes, de interpretações diferentes, de julgamento, gente. Cada um com seu juízo de valor, ok, diferente. Só tem que embasar aquela diferença. E aí, nisso, também vai gerar as crises.
As crises, elas são geradas num contexto, mas que você pode olhar para a palavrazinha, ó. A palavra crise, tá? Ela pode ser modificada. A sobrecarga de atividades nas pessoas, a insegurança, o conflito entre as metas e quem vai atingir quem entrou no roteiro do outro e pegou o cliente do outro, gera uma crise. Mas para essa crise você tem uma solução. Minha diretora, tem como focar nessa palavrinha aqui? Olha aí, não é brincadeira não, tem como? Isso, exatamente. Eu da palavrinha crise, eu crio esta palavrinha aí, ó. Eu tiro o S, porque assim, as pessoas veem os conflitos como crise, né? Muitos conflitos negativos, crise. Então você vai, a partir daí desta crise, do nome crise, você vai, ó, minha professora enfatizando aí, minha professora também, professora de imagem também, professora e diretora. Professora e diretora Yara, aí, sacramentei agora aqui, ó. Quem quiser aprender com a professora Yara, viu? Não é brincadeira não. Aqui, tudo em tecnologia, ela sabe. Ó, cria, gente. Cria uma oportunidade para mapear por que é que esses conflitos estão acontecendo. Show de bola. Então é aí com essa palavra. Eu tirei o S, tá vendo aí? Eu tirei o S. Então olha para a palavra, né, minha querida Yara? E vai para cima. Vamos que vamos, vamos que vamos. Seguindo isso, eu entendo o seguinte, que uma vez, sabendo de onde é que surge, gente, o problema, eu estando também mapeando os interesses, eu posso melhorar o desempenho, mas eu tenho que ser imparcial. Eu não posso tomar o lado de alguém. A imparcialidade faz parte desse processo, certo? Faz parte desse processo. Todavia, as razões para o conflito, elas estão aí estabelecidas. Eu tenho que mapear, porque faz parte do mapeamento dessa matriz, que é tentar resolver os conflitos. E aí, eu tenho alguns que são realmente, né, mapeados e que na maioria das empresas a gente consegue identificar. Ele tem 3 razões, geralmente. Primeiro, a competição gera isso. A divergência de opiniões ou de alvos e a autonomia, a libertação, geram conflitos. Sabendo disso, é claro que eu vou avançar em quê? No que é realmente o interesse para a empresa, dentro da empresa. É a questão do interesse movido em causa própria, o interesse próprio, ele está querendo se prevalecer no coletivo? É isso. Porque se tiver na questão tanto pública ou privada, tem que ser refeita. Porque aí existem algumas decisões de caráter ético, moral, que podem ser revistas acerca da responsabilidade do profissional. Por que eu estou colocando isso? Porque tanto no setor público quanto no setor privado, você vai ter alguns tipos que são realmente taxativos em termos de conflito. O que é que a falta de transparência, a falta de equidade, a falta de conformidade geram conflitos latentes. Esses conflitos latentes não são declarados, não se tem clareza e consciência da sua existência. Ou seja, existem pessoas que deixam de direcionar trabalho para outrem porque por simplesmente não estar em conexão com aquela outra pessoa, ou seja, não gosta daquela pessoa. E isso prejudica a empresa, porque isso aí é um conflito que não é declarado. Quando eu tenho um conflito percebido, você vê que as duas pessoas, por exemplo, elas não se olham. Você vê que as duas pessoas, elas não se falam. Você vê que as duas pessoas, né, colocam-se manifestações abertas em relação a outrem. O A para o B está percebido ali. No sentido, você vê que tem uma emoção a mais. Não é só uma questão técnica. É de forma consciente um comportamento que é sentido ali. O manifesto dessa situação, gente, ele também é consolidado num conflito que, primeiro,
já começa a interferir nas atividades da organização. E quando começa a interferir nas atividades da organização, já tem que ser mapeado e tem que ser resolvida essa situação. Por quê? Porque se você não implantar estratégias que sejam para trazer a resolução desta situação, isso vai repercutir em resultados negativos para a empresa. E quando este conflito é mapeado, quer seja numa instituição pública ou privada, eu tenho que ter mais cuidado, principalmente em não prejudicar o interesse coletivo. Lá em 2013, foi estipulada uma lei federal na área dos agentes públicos, principalmente, para estar se relacionando, principalmente com relação ao conflito de interesse. Os conflitos de interesse em estar beneficiando as pessoas. Mas antes disso, você tem que entender que o comportamento necessário para a gestão do conflito está em, primeiro, diagnosticar quais são as causas que vão dar um efeito positivo ou negativo para um conflito, tá? Segundo, envolver-se no conflito e buscando mediar, a vontade de estar se empenhando, mas se disponibilizando para resolver a situação. Resolver a situação quer dizer focar na solução, quer dizer você não ficar procurando os culpados, mas buscar a solução em relação aos dois. Ou seja, faz com que você comece a entender qual é a forma melhor de se chegar a um acordo entre as partes. Escutando mais é uma delas? Sim. Criando empatia é uma delas? Sim. Sim, com certeza. Entenda que o gestor ele vai buscar administrar os conflitos. 20% do seu tempo ele tem que tentar entender as situações que estão acontecendo para poder ganhar uma produtividade e aquele que está mais preparado, fazer com que as pessoas inovem e façam com que haja até conflitos, mas conflitos que tragam performances, as performances possam melhorar. Quando eu falei na questão pública, é que tanto no setor público como no privado, você tem que indagar se existe uma vantagem competitiva, principalmente em alguns conflitos de interesse. É claro que a gente vive num país onde a frase sabe com quem está falando, ela é muito pesada, né? Fora que a gente vive no Brasil, no país, que tem uma cultura do brasileiro dar, na cultura do brasileiro, dar um jeito, de dar um jeito. Para ser mais claro, o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro. Opa, interesse pessoal, mas interessa a organização, a instituição? Depende. Eu tenho que mapear, porque quando eu tenho um conflito de interesse, geralmente vem em relação aos sócios acionistas, aos empregados da empresa, aos fornecedores de bens, com os fornecedores de serviços, ou mesmo com os clientes e com o governo. Os principais conflitos, eles estão relacionados a eles. Conflito de interesse nas empresas a eles, que estão aonde? Nos stakeholders. Nos stakeholders. Opa, estando nos stakeholders, qual é a denominação deste conflito de interesse? O que eu tenho que entender? Tenho que entender o seguinte, são situações de confronto entre as questões que envolvem o privado e o público. Ou seja, não privilegiando o coletivo, mas afetando também a questão pública, a gestão pública de uma forma geral. Por que eu coloco isso? Porque eu tenho que entender que além dos conflitos comportamentais, existem os de interesse, gente, que são ali, provindos de comportamentos antiéticos. Evitando esses comportamentos, você pode avançar, principalmente se mapear esses conflitos de interesse, sabendo, por exemplo, que eu preciso identificar a existência desses conflitos em potencial, mapeá-las e trabalhar em conjunto
da organização, o recurso humano sendo o responsável para eliminá-los. Para eliminá-los. Olha só aqui, meus queridos. O que a gente fez como levantamento? Tentamos fazer a ampliação, né, e o aprofundamento de que se a empresa tem transparência, se tem equidade, se tem conformidade, pode diminuir os conflitos, quer seja de interesses, quer seja os conflitos pejorativos, que fazem com que as pessoas caiam a sua produtividade. Tá certo? Então, nós vamos encerrar a nossa primeira aulinha. Quero vocês aí na manutenção, ficando aí que vai ser só 3 minutinhos, a gente vai retornar. E quando eu retornar, eu vou falar os nomes que foram colocados aí depois, para saber se vocês estão presentes ainda, hein? Tá certo, galerinha? Show de bola? Vamos para cima? Fui!